queremos pregar é acerca da igreja, corpo vivo do Senhor, o qual já foi falado aqui agorinha mesmo pela irmã Luciene, que a igreja é corpo de Cristo. O que é a igreja? Segundo a Bíblia, o que significa ser igreja segundo a Bíblia? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o meu objetivo com esta pregação é que você possa se avaliar e que você possa se posicionar como igreja dentro do corpo de Cristo, aonde você se encontra e aonde Deus tem te colocado. Visto que todo discípulo de Jesus, de Cristo, que se converteu de fato, creio que está ou deveria estar em uma congregação local, em uma igreja local. O meu objetivo nessa noite é que você entenda e possa avaliar qual o seu papel como cristão dentro da igreja de Cristo e que você se posicione, se você ainda não se posicionou. E em segundo lugar, terceiro, quarto e quinto, vamos lá então discorrer um pouco no Antigo e no Novo Testamento sobre o que é igreja e o que significa ser igreja de Cristo. Bem, a igreja, ela surgiu desde o Antigo Testamento, quando o Senhor separou para ele um povo escolhido. Quando Deus encontrou três homens que eram diferenciados, que se distinguiam dentre outras pessoas naquele tempo. Três homens que eram pessoas que amavam a Jesus, que amavam a Deus. E Deus ali então já vai formando uma igreja através desses três homens, ali no Antigo Testamento, no qual o nome deles é Abel, Enoque e Noé. Mas podemos afirmar que Deus chamou um homem no qual todos nós nessa noite aqui, você que está nos ouvindo, conhece muito bem, porque é um personagem bíblico muito famoso na Bíblia, chamado Abraão. Então, a partir de Abraão, Deus vai fazer uma aliança, um pacto com ele, para ali estar preparando um povo para ser seu, ou seja, para ser dele. Deus chama Abraão e ali nós já vemos a igreja sendo formada no coração de Deus. Mas nós vamos ver mais para frente que a igreja surgiu mesmo no Novo Testamento com a nova aliança no aspecto físico e em reunião. Então Deus chama Abraão e faz com ele uma promessa, uma promessa que com ele, com a sua descendência, ele iria fazer um povo seu, exclusivo seu. Não se esquecendo da pergunta, o que significa ser igreja segundo a Bíblia e o que é igreja segundo a Bíblia e o que significa ser e ser igreja segundo a Bíblia. Nós podemos responder essa pergunta da seguinte forma em 2 Pedro, capítulo 2, 9. A igreja é
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Aí, concluiu a mensagem. Já respondi o que é a igreja. Amém? Mas não, precisamos então discorrer para entendermos melhor o que é igreja e o que significa ser igreja, a importância de convivermos com a igreja, a importância de estarmos na igreja. Amém? Capítulo 2 de 1 Pedro, verso 9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então, no Antigo Testamento, nós percebemos que Deus então separa um povo e ali a igreja está nascendo num sentido embrionário, porque Ele está preparando um povo para ser seu, Ele está preparando um povo para ser a sua igreja amada, conforme nós já lemos aqui, né, para que ela seja uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. E queremos dizer para vocês que mesmo em tempos difíceis, em tempos de apostasias, em Israel, na nação que Deus chamou e que separou para ser seu, mesmo em tempo especificamente que foi um tempo mais cruel, mais difícil, de maior apostasia, de maior idolatria, de maior perversidade, como no tempo do rei Acabe e a malvada rainha Jezabel, a ímpia rainha Jezabel. Mesmo nesse tempo, Deus estava preservando o seu povo escolhido para ser uma nação santa, uma igreja separada. Para quê? Para que anuncieis a virtude daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nesse tempo em que a grande provocação da rainha Jezabel com o povo escolhido de Deus, em que Elias, o profeta Elias, se encontrava como se estivesse encurralado, triste, porque todos os profetas, a rainha Jezabel havia matado, e desafiava o Deus dele, o Deus de Elias, do profeta Elias. E quando em certo momento ali, o profeta Elias achava que todos os profetas já tinham morrido, isso está em Reis, no livro de Reis, no livro de 1 Reis. Nesse momento ali, naquele contexto, o profeta Elias pensava que ele estava sozinho, de tão grande que foi a opressão sobre o povo de Israel naquele momento. Então ele pensava que ele estava só e ele falou com Deus que só tinha restado ele. Mas naquele tempo, Deus falou para o profeta Elias que ainda havia restado 7.000 homens que não havia se prostrado diante de Baal, que não havia se corrompido. 7.000 homens que estavam separados por Deus. Amados, a pergunta que fazemos agora aqui nesse contexto é: quem
você é, dentro desse contexto, que está se levantando uma grande corrupção no mundo, não é só na nossa nação, uma grande perversidade e uma grande apostasia. Como você tem se posicionado e se comportado diante disso, dessa realidade? Nós vimos que diante da realidade ali, do rei Acabe, da provocação da rainha Jezabel, então Deus encontra 7.000 homens que não haviam se contaminado com as propostas indecentes e erradas do rei Acabe e a rainha Jezabel. Quem é você nesse contexto de hoje para que a igreja possa contar com você, para que os pastores e líderes possam dizer: tem mais um, tem mais dois, tem mais 3, tem mais 20.000, tem 7.000. Então Deus fala para o profeta Elias que tem um remanescente. Aonde nesse tempo está o remanescente, que é a igreja que irá subir, no qual é a igreja que, enquanto não vai para a cidade celestial, está aqui sendo purificada e sendo preparada para o encontro glorioso e fazer parte, então, da cidade celestial. Deus sempre separou um remanescente para ele. Em tempos difíceis, nós vemos Deus selecionando pessoas. Aleluia! Porque Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Mesmo em tempo de grande apostasia, Deus separa, Ele preserva um povo para ser seu. Aleluia! A história do rei Acabe e a rainha Jezabel e o profeta Elias, como um israelita sendo usado por Deus naquele contexto ali, está em 1 Reis, capítulo 18, em diante. Quando o rei Acabe faz aquele desafio aos 450 profetas de Baal, né? Uma história bem conhecida. Então, vemos Deus preparando essa igreja através do seu povo ali no Antigo Testamento. Agora, onde está a igreja no Novo Testamento? Vamos discorrer agora no Novo Testamento, pegando poucos textos, porque são muitos. Falando aqui, citando alguns, porque são inúmeros textos. Bem, no Novo Testamento, nós vemos em Mateus, a partir do capítulo 10, Deus ali cumprindo a promessa através do seu Filho Jesus Cristo, da concretização, da realização da promessa. A igreja propriamente dita reunida aqui no Novo Testamento, começando com 12 apóstolos, quando Jesus chama 12 apóstolos. Então ele chama 12 seguidores. No Instagram de Jesus tinha 12 seguidores. Pouco, né? Mas foi só por um tempo. Logo, logo o Instagram dele bombou. Foi para 70 seguidores. E hoje tem milhares e milhares de seguidores. Jesus. Mas então ele vai, chama 12 apóstolos. E o que ele faz? Ele prepara, ele ensina,
ele alimenta, ele disciplina, ele edifica, ele cuida. É o que faz um pastor, é o que faz um líder, e é o que faz você. É o que faz você. Por que Deus chama pessoas? Por que Deus salva pessoas? Porque Ele cuida, ensina, liberta, edifica. Para quê? E por quê? Em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2. Atos 2, versos 41 ao 44. A partir do 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tem uma palavra aqui no verso 44 que é chave. Pega essa chave então, porque ela é uma palavra-chave. E é a palavra juntos. Isso significa que todo aquele que é discípulo de Jesus, que foi chamado segundo a sua palavra e o poder do Espírito Santo, vejam bem, todo aquele que foi chamado segundo a palavra de Deus. Então, nós estamos falando já de uma pessoa que já é cristã, que já foi liberta, que já se converteu. Vamos falar nessa linguagem, né, que todos vão entender. Já é convertida. Uma pessoa que já é raiz de igreja. Né? Vamos dizer assim, essa pessoa que já foi batizada e que já tem o convívio com a igreja, e que já tem talvez até muitos anos de cristão, ela se denomina crente. Toda pessoa, nesse contexto que eu estou falando, ela precisa estar inserida numa igreja local. Ela precisa desejar isso. Está inserida numa igreja local. Você que diz que é cria de igreja, que é crente raiz, mas não está inserida numa igreja local, então você não é. Tem algo errado. Sabemos que muitos, com a pandemia, desistiram de congregar, desistiram do ajuntamento. Muito antes da pandemia, desistiram de congregar, desistiram de se ajuntar. E outros até falam assim: não gosto de me ajuntar, não gosto de estar muito na igreja, não gosto de estar muito lá não, gosto de estar aqui mesmo na minha casa, fazendo minhas orações, lendo a Bíblia, ouvindo os meus louvores, ouvindo as pregações maravilhosas pela internet. Não é isso que a palavra do Senhor está falando. Não é o que a palavra do Senhor nos ensina. Em Atos, a palavra do Senhor diz:
que os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Efésios 4, 15 e 16 também fala sobre isso, que é de suma importância que os crentes, os salvos em Cristo Jesus, estejam juntos, reunidos, todos os dias, que o líder, seu líder e pastor estabeleceu, e a igreja concordou. Amém? Aquele que está vivendo ainda dessa maneira, em casa, no seu culto online, lendo a sua Bíblia até, mas não paga o preço e o desafio de congregar-se, ele precisa avaliar a sua conversão de fato. Aleluia. Porque sabemos que o ser membro de uma congregação local é realmente sentir-se pertencente a ela. Pertencente a ela. Você não é de uma igreja local se você não faz parte do convívio com a sua congregação, com a congregação local. A palavra do Senhor nos ensina isso o tempo inteiro. Muitos que já foram cria de igreja, hoje estão afastados, vivendo da sua maneira, da sua filosofia de vida, e abrindo mão do que a palavra de Deus tem ensinado ao longo dos anos da sua vida de crente. É preciso avaliar, é preciso meditar, é preciso repensar, é preciso pagar o preço. Porque muitas das vezes o conceito que fazemos de frequentar uma igreja local está equivocado em nossas mentes e em nosso coração. Quando achamos e pensamos que quando nós fazemos parte de uma igreja local, quando nós vamos a uma igreja, é para sermos abençoados. Não, 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 não. Você faz isso porque você já é abençoado. Então você já é abençoado. Você não vai à igreja esperando receber prosperidade. Você não vai à igreja esperando receber cura. Você não vai à igreja esperando receber e receber. E me dá, e me dá, e me dá, e me dá. Pelo contrário, eu estou falando daqueles que já nasceram em Cristo verdadeiramente. E que é discípulo de Jesus. Ele entende que quando ele está junto, como diz aqui a palavrinha, chave, o junto, pega essa chave, porque ela é chave mesmo. Quando ele entende essa palavra, ele sabe que ele vai à sua congregação para ser edificado, para ser instruído, para ser ensinado, para ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para abençoar vidas, para edificar as vidas. E que quando ele, no seu dia a dia, no seu corre-corre, de todos os dias da semana, aonde ele estiver, trabalho, faculdade, viajando, família, ele será bênção ali. Ele não esperará uma bênção. Ele será uma bênção nesses lugares.
porque Deus estará usando você como igreja de Cristo nesse momento. Quando Jesus preparou os apóstolos, quando Ele chamou, instruiu e enviou, era isso que Ele disse: vai e seja uma bênção. Então, os apóstolos, os 12 apóstolos foram e aconteceu o quê? Eles oravam, eles curavam, eles oravam com as pessoas, eles curavam as pessoas. Eles estavam junto com as pessoas. Eles choravam com as pessoas. Vai pensando, eu tenho me posicionado dessa forma? Eu tenho sido esse tipo de cristão? Ah, Jesus, me transforma para que eu seja. É tão simples, amados. É só isso. Ser igreja é isso na prática. É a praticidade do Evangelho, é a praticidade de ser igreja. Nós estamos só esperando receber. E muitas vezes esperamos receber de Deus, você já tem o suficiente. Desde o momento da sua conversão, quando você nasce de novo, você já tem o suficiente para dar. Todos os apóstolos foram assim. O que acontece é que no nosso contexto, nesses dias, muitos estão se convertendo só em palavras, não é em coração, não é em amor, não é de fato, mas é no engano do diabo, é no engano de muitos pastores falsos e de igrejas falsas. Como a Bíblia já tinha nos alertado, que nos últimos dias vão se levantar falsos profetas e falsas igrejas, consequentemente. Então, esses estão sendo instruídos de maneira errada. E, indo para o final, nós queremos dizer que a igreja aqui da terra, ela também é uma igreja provisória, mas ela tem um caráter permanente. A igreja é provisória, mas ela tem um caráter permanente. Ou seja, a igreja, ela guarda algo maior, algo que está acima do que nós buscamos e pregamos, que é a cidade celestial, a Nova Jerusalém. Então, aqui nós estamos sendo equipados, preparados, moldados, aguardando a cidade celestial. A igreja, enquanto isso, ela é o corpo de Cristo, também, que já foi falada essa frase aqui na hora do louvor, o qual o cabeça é Cristo. Esperamos muito do pastor ou da pastora, mas, na verdade, o pastor, ele não é um super-herói. A pastora não é um super-herói que tem superpoderes, mas Cristo é o sumo pastor dos pastores. Ele é o pastor da igreja. E os pastores, homens na terra, são pessoas usadas como canais que Deus usa, como usou profetas, pastores, mestres, doutores, usa, né? Para ajudar a caminhar uns com os outros, na caminhada um dos outros. Então, a igreja, enquanto está aqui na terra, ela está se preparando, ela está sendo equipada para
o encontro com o noivo. Ela também é chamada de a noiva. A igreja é chamada de a noiva. A noiva. A palavra do Senhor diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito Santo e a noiva, que é a igreja, dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus, para buscar a sua noiva, a sua igreja. A igreja, ela é um organismo vivo. Ela é tanta coisa, né? Que vive em unidade, que deve viver em unidade. A igreja é o ajuntamento de pessoas diferentes que andam juntos. Isto está claramente em 1 Coríntios 12, verso 13. E, como disse os irmãos lá em Atos, quando o apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, capítulo 4 de Atos, quando ele se levanta e prega aquele grande sermão, grande porque quase 5.000 almas se converteram, muitas pessoas. Tamanho foi o impacto que elas receberam da palavra viva pregada pelo apóstolo Pedro. A pergunta que foi feita a Pedro diante daquela palavra dele, diante daquele sermão, é a pergunta que eu também quero deixar para a Igreja de Cristo nessa noite. É a pergunta que eu vou deixar para você que está nos ouvindo. Que faremos com todas essas coisas que nós estamos ouvindo? O que você fará com isso que você ouviu nessa noite? A pergunta lá em Atos foi: que faremos, irmãos, diante da pregação de Pedro? E a resposta de Pedro foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Pedro deu essa resposta para eles. E a pergunta para hoje ainda é: o que você fará com tudo que você tem ouvido a respeito da palavra de Deus? O que você fará na sua vida? Que atitude você irá tomar? Que comportamento, que posicionamento você irá fazer? Ou você irá ser daqui por diante? É preciso colocar os pés para funcionar, as mãos para funcionar, mas, sobretudo, o coração. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe mais e mais e nos faça refletir de como estou sendo eu, como está sendo a minha vida como igreja local, na igreja no qual eu faço parte, na congregação a qual eu pertenço. Eu realmente me sinto pertencente à igreja local ou à igreja que se vire quando eu não estiver lá. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo, que pensa dessa maneira e acha que ela já está salva com esse pensamento. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a refletir que ser igreja
é muito mais do que isso. É pagar o alto preço para depois sim desfrutarmos juntos na cidade vindoura, a Nova Jerusalém, de tudo aquilo que o grande Criador dos céus e da terra, o grande arquiteto da terra e dos céus, está preparando para a sua noiva, para a sua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Amém.